próxima música, eu acho que já puxa mais pra linha do que a gente fazia no Xamã mesmo, né? Então ela já é uma coisa mais étnica novamente, mais tribal, tem uma batida mais tribal, mais forte, né? E é uma música um pouco mais pesada, uma das mais pesadas do disco, né? Junto com a Rio, talvez. Então já lembra um pouco mais desse período último que a gente passou aí com o Xamã. Mas sem dúvida nenhuma, já tem uma outra cara, porque já são outras pessoas tocando, a música já foi composta depois, com outra cabeça. E então ela se encaixa bem no que é esse disco, que é um disco mais eclético mesmo, tem um pouco de tudo. Foi o cara do After Forever, Sander Roman, ele canta na banda dele assim. E foi uma coincidência, eu tava lá no estúdio, lá na Alemanha, com o Sasha, né? E lá é muito louco esse estúdio, cara, porque cruza todo mundo, né? Tipo, às vezes tá os caras do Rhapsody, os caras do Epica, After Forever, então Camelot, sempre tá todo mundo rodando por ali, no mesmo estúdio, né? E o cara tava lá, a gente se conheceu, o cara, a gente fina pra caramba também, me pediu pra participar do lance dele. Eu falei, tá bom, então você faz alguma coisa no meu disco também. E como ele faz esses culturais muito legais, né? Culturáveis, né? Ele participou dessa música aí. Isso aí, Rescue. A música é composta pelo André Hugo e Luiz Mariucci, né? Eu já ouvi pessoas falando que era composto pelo cara do After Forever também, tinha a composição dele, não, né? Ele só fez a participação da parte cultural ali, da música, ali, a parte mais pesada, né? Mas ele não compôs nada, né? Da música. O André cantou num projeto dele, na verdade. As pessoas às vezes confundem, porque acho que a música é um pouco parecida, né? As duas. Mas é uma música que foi composta na época do Xamã, pro Xamã, né? Porque o André tinha a ideia de que os discos chamassem, sempre começassem com R do Xamã, né? O Ritual, Reason e agora o Rescue, né? Era o mesmo com R e todos com o mesmo número de letras, né? E, cara, isso foi um embate com o Ricardo Confessori na época, né? Porque o Ricardo não... O Ricardo sempre... Ele morou nos Estados Unidos, ele, né, falava muito mais inglês, assim, tinha muito mais vivência no inglês do que o próprio André. Então, ele sabia que a questão de rescue, o rescue não seria o sentido que o André queria dar para a música, né? De uma coisa de resgate, de sabe, de liberdade, de resgatar a carreira. Mas um salvamento, né? Rescue. Exatamente. E o Ricardo batia o pé, cara. Isso daí, rescue é usado para bombeiro. É usado para bombeiros, é usado resgate de bombeiro, de incêndio, de não sei o que, não é usado para esse sentimento, né? E era um embate dos dois, né? E parece que também o André acho que levou meio que para um lado que o Ricardo não gostou da música, né? Levou, mas você não gosta da música, é por isso que você não quer, não sei o quê. Então aí foi teve esse embate aí, e o André quis colocar a música como uma afronta. Você tá vendo? Eu lancei no meu disco, como o resto. É meu. Então, tipo, tem essa história aí de bastidores aí. Você ouviu alguma coisa parecida com isso daí, Zaza? Sobre isso ou não? Quando eu entrei para a banda, tudo isso ainda estava muito fresco, né? E foi um baque para eles, né? Porque o Xamã teve uma carreira curta, né? Poderia ter se estendido, poderia ter ficado como a banda do André, do Luiz, do Hugo, do Ricardo, do Fábio, enfim. O André não tinha, como ele falou ali, ele não tinha planos de ter uma carreira solo tão cedo. Só que o Angra se separou, o Xamã se separou, e parece que esse foi a faísca, né? Foi esse desacordo, esse desafeto, que gerou um desafeto aí, parece que foi o estopim aí, e o André saiu do projeto, então, quer dizer, saiu do projeto não. Os três, né, saíram do projeto, Xamã, mas não podiam seguir com o nome, aí tem toda aquela história que todo mundo sabe, e a ideia do André, então, era formar uma outra banda, mas aí foi quando a gravadora falou, poxa, uma quarta banda, né, vai, Angra, Xamã, agora mais uma banda, não é melhor usar o seu nome, que já é uma marca muito forte, muito conhecida, é mais fácil você lançar a carreira solo do André Matos que explicar para o mundo do metal que a banda X é mais uma banda do André, não sei o que.
Então, daí, mais ou menos, que é o começo da carreira solo e o motivo da carreira solo, né? Claro. Essa era a informação que chegou para a gente. A gente não conversava muito sobre isso, porque era aquele ritmo de trabalho e tal, e era um assunto que chateava eles, assim. Eles estavam muito chateados com o fim precoce do Xamã, né? Todo mundo tá falando aqui, algumas pessoas falaram que achavam que era o Hugo que fazia esse gutural. É bem a cara do Hugo mesmo fazer isso, mas não, foi o Sanders, né, que é do After Forever, que é o Sanders aqui. Inclusive, ele, né, a gente gravou com ele pro documentário, ele hoje é marido da Amanda Somerville, né? Então, cara muito legal, ele faz um projeto super pra criança, de heavy metal pra criança, então ele grava músicas do, sei lá, do He-Man, assim, das antigas, assim, ou de algum herói, na versão mais heavy metal, assim, e, cara, super legal, ele é um cara muito, muito bacana. Eu conheci ele pela internet, quando a gente fez a entrevista com ele pro documentário, um cara muito, muito, muito legal, e ele lembra bem dessa participação, que ele era um fã do André, e ele meio que se convidou para participar mesmo do disco do André, e o André falou, tá bom, ele convidou o André para participar do dele, né, aí o André falou, então você tem que participar do meu, e o cara falou, me senti honrado, cara. Ele me deu como obrigação, e pra mim era uma honra participar do disco do André Matos, né, então, e muita gente na época fazia uma confusão, achava que ele tinha composto a música também. Não, a música não é composta por ele. Vamos para. Queria a opinião do Rodrigo. Essa música aí, Rodrigão. Tá sem áudio. Bom, estão ouvindo? Assim. Apertei aqui sem querer. Eu gosto dessa música, mas eu acho que se eu for ter que escolher. Tenta que é menos curto, assim, muito, assim. Eu acho legal de ouvir e tal, mas não é uma música que eu gosto bastante.